timaço para a temporada 2025. Felipe Luiz seguirá no cargo e já informou que deseja um substituto para Gabigol, que está de saída. 2025, o Flamengo já mira a próxima temporada e começam a surgir os nomes para a próxima temporada, né? A gente sabe que o Gabigol não vai ficar, o Pedro está machucado, a expectativa é que ele volte só no meio do ano que vem, então o Flamengo vai sim ao mercado em busca disso. E a FIFA libera a lista de espera da compra dos ingressos do Super Mundial de Clubes. A primeira edição da nova competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. E o Flamengo já tem data e horário para estrear no Super Mundial de Clubes. O Flamengo estreia no dia 16 de junho, às 10 horas da noite, contra o Esperance da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field, que fica na Filadélfia. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na tarde desta sexta-feira. E após as eleições do Flamengo, o novo presidente do Mengão, BAP, tem o seu projeto para levar o Flamengo a outro patamar. E a gente vai analisar aqui a imprensa falando sobre esse projeto do Flamengo. Quem serão os novos reforços do Flamengo para a temporada 2025? Isso porque o Gabigol está de saída, Pedro nesse momento está lesionado e provavelmente volta somente no meio do ano que vem. Então o Flamengo precisa ir no mercado para trazer novos reforços já para começar a temporada com o pé direito. Mas e aí? O que vai acontecer daqui para frente com o Flamengo? Lembrando que 2025 é um ano promissor para o Flamengo. O Flamengo disputa inúmeras competições, como por exemplo, tem a Supercopa do Brasil, tem o Super Mundial de Clubes. O Flamengo vai estar em inúmeras competições e o Flamengo, para conquistar títulos, precisa ter um elenco um elenco forte, né, para poder disputar todas essas competições. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Band Esportes, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo tem outras prioridades no mercado. Apesar da mudança na diretoria do clube após a vitória de Luiz Eduardo Batista, o BAP, nas eleições presidenciais, Felipe Luiz seguirá no cargo e já informou que deseja um substituto para Gabigol, que está de saída. O elenco é um elenco altamente qualificado, mas 2 jogadores por posição, alguns jogadores que fazem várias posições e funções diferentes. Eu acredito que temos que ir atrás repor, né, a saída do Gabi, sem muita pressa, senão porque temos jogadores para suprir e o Pedro vai voltar também, mas o nome que vier tem que ser um nome, como eu falei, com as características ideais para cumprir o que o modelo de jogo pede. Além de possíveis chegadas, o clube também se prepara para lidar com o assédio europeu em relação a alguns atletas. Casos, por exemplo, do zagueiro Léo Ortiz e do lateral direito Wesley. Será que o Flamengo vai fazer frente ao Botafogo no ano que vem, em termos de elenco, de preparação e tudo mais? Eu acho que vai fazer frente porque o Flamengo vai se reforçar. A gente falou isso sobre a nova gestão, a gente não sabe qual que é o pensamento da nova gestão em controlar os gastos ou abrir o cofre e contratar mais jogadores, mas que o Flamengo vai vir forte para a temporada 2025, isso vai vir forte. Tudo bem, Maurício? Um abraço para você, para o Pretzel, para todo mundo que está acompanhando a gente. 2025, o Flamengo já mira a próxima temporada, não poderia ser diferente, né? Até porque esse ano de 2024 existia uma expectativa muito grande, mas que não foi concretizada. No fim das contas, até que o saldo foi positivo pela conquista da Copa do Brasil, depois da chegada do Felipe Luiz, que mudou muita coisa também no Flamengo. Tivemos eleições agora recentemente, a oposição que foi a vencedora, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que ele se cercou de muitas pessoas que já estiveram na vida política do Flamengo, tanto com o Bandeira de Melo, a partir de 2013, como também com Rodolfo Landim em 2019. Então eu acho que essa vitória do BAP também, passando um pouco pelas eleições do Flamengo, tem muito a ver com quem esteve com ele, com quem está com ele nessa chapa que foi a vencedora. E aí começam a surgir os nomes para a próxima temporada, né? A gente sabe que o Gabigol não vai ficar, o Pedro está machucado, a expectativa é que ele volte só no meio do ano que vem. Então é um período em que o Flamengo, obviamente, vai precisar de um outro centroavante, porque o Flamengo até tentou
ter o Carlinhos nessa posição, mas acabou que ele não entregou tanto, então o Flamengo vai sim ao mercado em busca disso, e fala-se do Roger Guedes. É tudo ainda muito embrionário, pessoal. Isso por que eu digo? Porque, primeiro, o Flamengo deseja, além de ter o José Boto, que é o português que está lá no futebol croata, para ser como se fosse uma espécie de diretor técnico, né? Diretor executivo do Flamengo, o futebol ficaria de uma certa forma centralizado nas mãos dele. Esse é o primeiro ponto, é o Flamengo oficializar esse profissional para a partir daí começar a fazer um planejamento para o próximo ano. Óbvio que o próprio José Boto lá na Croácia já está trabalhando nisso, junto também com a nova direção e com a comissão técnica, e surgiu o nome do Roger Guedes. Algumas questões a gente precisa levantar sobre o Roger Guedes, porque aqui no Rio de Janeiro especificamente se fala muito dessa necessidade de um novo centroavante. E aí quando surgiu o nome do Roger Guedes, muita gente lembrou que, especialmente quando ele esteve no Corinthians, ele gostava até um pouco mais, acho que vocês podem dizer melhor do que eu, de jogar um pouco mais pelos lados. Mas eu estava observando o mapa de calor, os últimos jogos dele lá no mundo árabe, e ele tem atuado muito pela faixa central do campo, muitas vezes nem só como um centroavante, mas também como um meia armador. Então é um jogador que tem esse diferencial de poder jogar pelos lados e também centralizado, mas o grande foco do Flamengo nesse primeiro momento é um centroavante. E aí eu não sei se o Roger Guedes vai ser essa prioridade neste primeiro momento. É claro que é um nome que os torcedores especificamente eles gostam muito, desde a época do Corinthians já se falava em Roger Guedes no Flamengo, mas eu não sei se ele terá o aval tanto do José Boto, que muito provavelmente só se acontecer alguma coisa assim muito extraordinária, não vai ser esse centralizador do futebol do Flamengo, e é claro que tem que passar também pelo Felipe Luiz. Inclusive, na última entrevista do Felipe Luiz, depois do jogo contra o Vitória, ele foi perguntado sobre essa ida do Flamengo ao mercado, e ele deixou muito claro que o Flamengo precisa sim buscar um novo centroavante, sem tanta pressa assim, mas com as características que o Felipe espera encontrar em um centroavante. Ele até falou que esse novo centroavante pode ser um pouco similar com o Gabigol. Atacar o espaço, fazer aquele movimento de facão que a gente está acostumado a ver do Gabigol. Então, nesse primeiro momento, embora tenha surgido esse nome do Roger Guedes, ainda tem muitas dúvidas em relação ao que o Flamengo vai fazer nesse mercado e qual vai ser o principal objetivo do time nessa janela de transferências. Lembrando que o Flamengo também já tem a Supercopa, dia 2 de fevereiro, tem o Super Mundial no meio do ano, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, que começa agora já com transmissão aqui da Band no início de janeiro, dia 11 de janeiro. Então é um cenário que a gente começa agora a destrinchar para poder entender como é que vai ser esse Flamengo em 2025. O desejo do torcedor é que seja diferente de 2024, especialmente até a chegada do Felipe Luiz. Quadro perfeito do Flávio. Agora, a entrevista do Luiz Eduardo Batista mostra que o Flamengo ele vai sair do amadorismo. O que eu falo de amadorismo? É você ter o Marcos Braz e o Bruno Spindel de diretores e eles terem carta branca para agir no mercado. E eles não têm. O departamento de scout em nenhum momento entrou em campo, né? Hoje o scout ele é importante. Olha o exemplo do Botafogo. Olha, o Botafogo é o maior exemplo de scout hoje. O que está conseguindo fazer e sem gastar tanto. O Flamengo vai lá e paga pelo Alcaraz 18 milhões de euros. É bom jogador? Mas será que vale tanto? Será que não dá para prospectar mais o mercado? Então eu acho que o principal dessa nova gestão é o discurso de profissionalismo total. E o que mais me chamou a atenção é o seguinte: o José Boto vai ser o diretor-geral, né, dentro do guarda-chuva deles lá. Mas o diretor médico, foi isso que disse o BAP, vai ter o mesmo tamanho do Boto. E o diretor da base, que eles querem o João Paulo Sampaio, que é o melhor da base do Brasil hoje, também teria o mesmo tamanho do Boto. Quer dizer, o Boto é o responsável, mas os outros vão ter o mesmo tamanho do cara para que eles possam trabalhar em sintonia. O Sampaio vai ficar no Palmeiras já. O Sampaio fica no Palmeiras, mas olha a ideia do BAP, a ideia da gestão, muito interessante. Eu estou buscando os melhores, cara. Estou buscando os melhores. Então, assim, o Flamengo, eu acho que o Flamengo é um fortíssimo candidato a incomodar muita gente no ano que vem. E ainda com o BAP dizendo que o orçamento do Flamengo, talvez daqui a 2 anos, alcance 5 bilhões de reais. Imagina só se chegar nessa situação. Quando fala em orçamento, é o quê? Orçamento geral, que o Flamengo tem capacidade para chegar em 5 bilhões anuais, o que é orçamento de
de Estado brasileiro aí, né? A gente sai do negócio pegando fogo no São Paulo e entra pro Flamengo. Tudo mais calmo, tudo mais tranquilão, Massa. Acabou de ter eleição, né, Tironi? Porque senão é a mesma coisa. Até a semana passada tava a mesma pegada, cara. Isso. Mas se o Landim fosse eleito, não ia estar mais calmo também? Ou não? Sim, acho que depois da arrebentação, o problema é a questão pré-eleitoral que agora a gente mostrou tirou todo o time do rumo. A gente tá vivendo um momento no Flamengo que é o momento da degustação, sabe? Antes do almoço, quando vem aquela entradinha, aquela coisa gostosa, tá aquele ambiente bonito, o cunhado ainda não arrumou confusão, tá tudo legal, tá tudo ali, todo mundo, né, um tá cozinhando, o outro tá ali batendo papo. Pô, pega lá um negócio pra mim, o cara vai lá e pega. Esse é o momento da eleição, pós-eleição, que é, vem o Boto, Felipe Luiz fica, mostro o poder que eu vou em cima do melhor dirigente da base do Brasil. O elenco tá formado. Né? O elenco tá formado. É momento de paz, entendeu? De paz. Daqui a pouco, o cunhado toma uns negócios aí, começa a enroscar. Então, por enquanto, o cunhado ainda tá sossegado e o Flamengo tá nessa vibe. Não tem muito o que mexer no elenco. Não tem muito. Qual é o time, talvez, se o Flamengo perder o Wesley, vai morrer? Não vai. Tem perder pode ser, porque o Flamengo talvez negocie mesmo, né? Não, perder tem isso no horizonte, né? Negociar, é isso que eu tô dizendo. Vender jogador. Tô falando de elenco. Mas aí que tá. Entendeu? Vender titular é você abrir... você tem que contratar um substituto pro Gabigol até o Pedro voltar. Mas é importante. Se você vender o Wesley, você abre uma lacuna na lateral. Aí assim vai. O que me parece é... Vai lá, termina. Para as finanças é importante vender o Wesley. Sim. Então, o que me parece é, ao entrar no lance do estádio, inclusive pegando de uma... O Massa deu o nome aí de um... Onde era que guardavam dinheiro? Você lembrou? Chama conta garantida. Conta garantida, isso aí. Ao tirar esse dinheiro, que era guardadinho para qualquer dor de barriga, aconteceu uma pandemia, acontece qualquer coisa... Foram vários episódios. O meio do ano, caríssimo. Contratar jogador, inclusive pagando à vista. E estádio. E o estádio. Aí apertou. Então, aquele colchão, o dinheiro que estava no colchão, você usou. O que me parece só que é um Flamengo para 24, do tipo, eu vou ter que trazer um lateral direito. Antes ele falava, quem aí do Manchester United tá livre, brasileiro? Agora acho que ele vai ter que segurar e trazer caras mais normais. Se não para compor elenco, mas assim, eu não consigo tirar um titular de um grande time. Eu posso tirar um titular de um time médio. Me parece ter mudado o patamar para 24 nesse sentido. Entendeu? Vai ter que contratar um jogador, talvez, com criatividade, sem pagar direitos. Isso. Entendeu? Então, isso é bem interessante, né? Porque... confirmado o Boto, né, com o seu passado de olheiro, scout e tudo mais, a gente vai ter que medir qual o conhecimento dele de mercado brasileiro, por exemplo, e sul-americano. Ele deve ter, imagino eu, né? As entrevistas dele... Ele passou férias com o João Paulo Sampaio e do Palmeiras. Bahia. Então, vai ser interessante ele, se for essa linha, pegar ou pensar... Sabe jogadores talentosos não tão caros no mercado nacional sul-americano. Um exemplo, assim, só prático. Ao invés de pegar o Ortiz por 9 de euros do Red Bull, é achar o André Ramalho saindo do PSV livre. Talvez o Flamengo vai precisar fazer um pouco mais desse tipo de movimento. Cara, o mundo do futebol, ele parece uma coisa enorme, gigante, mas não é. Você pega aí 20 clubes na Inglaterra, 20 na Espanha, 20 em Portugal, 20 no Brasil, 30, 40... Você vai pegar um universo aí de 400 clubes fundamentais, importantes. São 400 chefes. São 400 pessoas. Não é um mundo dissociado, né, distante. Então, ele é pequeno e todo mundo se conhece, cara. Sabe? Se não conhece, conhece o cunhado. Ouviu falar. Conhece o cunhado. Porque tá perto, uma hora se viu, uma hora trocou um olhar, ou conversou um pouco, num curso, num encontro, num torneio, alguma coisa, referências, você tem. E um vai Eu jamais poderia imaginar que um sujeito que foi diretor do Benfica, né, do Scout,
que teve o carro metralhado lá onde ele está agora, passou férias na Bahia com o João Paulo Sampaio, que é o diretor da base do Palmeiras. Entendeu? Olha a conexão. Você entende? Vamos colocar na tela aí o elenco do Flamengo. Para concluir sobre o Flamengo, o João Paulo não quis ir para o Flamengo por 2 motivos. Primeiro, que ele tem o compromisso dele com o Palmeiras até o final de 27. E segundo, porque ele não disse isso, mas eu vou dizer, ele não quer confusão. Que tipo de confusão? Muita coisa. Sabe o que o João Paulo faz? Ele toma cerveja no boteco lá perto de casa, na Pompeia. Ele chega lá, abre a cerveja dele, quer lá. Ele não quer ser... a torcida do Palmeiras fica enchendo o saco. Bota ele no lugar do Barros. Ele não quer. Ele quer concluir o trabalho dele na base do Palmeiras. Vamos colocar aí na tela o elenco do Flamengo. O que precisa? Olha aí, ó. Rossi e Matheus Cunha, tá bom, né? Tá tudo legal, beleza. Wesley e Varela. Vai vender o Wesley, vai ter o Varela. Não, claro que são diferentes. Não dá nem pro cheiro. Eu sei que não, mas... Não é só diferentes. É mudar o modelo de jogo. Né? Não, nem só isso. O Varela tem sido convocado para a seleção uruguaia, tem 10 mil data FIFA, não dá para passar uma temporada como lateral. Não. O Uruguai contratar outro. Mas vai entrar dinheiro. Se o cara for embora, vai entrar dinheiro. Essas coisas vêm desde o ano passado. Do ano passado não, desde o brasileiro passado, desde a janela passada. Vende, a proposta pro Wesley é ótima, para Fabrício Bruno é ótima, vai ficar quem? Eu sei disso, mas assim, mesmo sendo o Flamengo, que arrecada 1 bilhão, não sei o quê, a realidade dele é muito parecida com a dos outros em certo aspecto. Tem que vender jogador. Sim. O Palmeiras só só tem essa saúde financeira desse ano hoje porque teve Hendrick e Estevão, também por isso. Claro que tem outros motivos também. Mas o Flamengo vendeu, é curioso isso, o Flamengo vendeu ao longo dos anos jogadores que nunca foram titulares e que deram essa... Né? Sim. O titular absoluto era o Paquetá, lá atrás, antes de Landim e tal. Depois começou a vender moleques que não eram titulares, fazendo uma grana absurda. Júnior, que estava começando. Não, exatamente. O que eu estou dizendo assim, qualquer elenco, ainda mais o Flamengo, precisa ter 2 jogadores por posição. Sim. Então, você tira o Wesley, você vai ter que contratar o lateral. Claro. E a lembrança do Arnaldo da data FIFA é importante, que é a tranquilidade na esquerda. O Vinha vai ser convocado todas as vezes. Só que o cara tem o Ayrton Lucas. Só que ele tem mais 2. Exatamente. Na direita talvez fique... Então ali, quando o Vinha estiver pronto, você pode vender o Ayrton Lucas. Sim. Aí tem Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Davi Luiz, né? Estamos falando de um jogador bastante veterano já. Davi Luiz, pra mim... E do outro lado tem Léo Ortiz e Léo Pereira. Não sabe se fica, não é? Não sabe se fica. Não sabe se fica, né? Pode ser que precise de um zagueiro. Aí então seria, até aqui, se vender o Wesley no lateral direito e se o Davi Luiz não ficar, mais um zagueiro. Exato. Então, mas zagueiro você pode pegar um da base, vai. Não, mas você pega um da base quando você tem 4 e pega o quinto. Tá. O Felipe tá jogando às vezes com Eu acho que a questão aí é também nessa posição, talvez utilizar mais, como foi algumas vezes, o Alexandre como o terceiro zagueiro, como jogava na Juventus. Aproveitando a fartura do lado esquerdo, você usar o Alexandre também no... Boa. Aí no meio campo tem Gerson e De La Cruz. Meu Deus. Não está tão mal, né? Não. Combinado. Tem Pulgar e tem o Everton, que também se firmou bem. Uhum. E aí tem o Arrascaeta e o Alcaraz. Bem também. O Alcaraz ainda longe do potencial de tudo que ele pode entregar, né? A gente vai ter... Será que o Arrascaeta vai jogar bola? Esse ano ele jogou mais que o De La Cruz. Não foi? Não. A expectativa, e essa é uma questão, depois de mais uma cirurgia, não grave, mas uma cirurgia reparadora, se ele passa a ter menos problemas físicos na temporada que vem por aí, né? Em tese, ele já está pronto para estaria pronto para fazer a pré-temporada com o resto. Vamos ver se ele aguenta. Tirando o Everton, que é da base, os outros 5 ali custaram uns 70 de euros, mais ou menos. Sim. Tem um outro que não custou pra caramba e não tá aí, que é o Alan. Também. Que a torcida não quer ver pelas costas, mas custou a grana, era titular do Atlético Mineiro quando foi contratado, não é nem considerado, né? Mas era um jogador, esse de fato foi uma decepção. Não sei, o Flamengo poderia negociar, não sei, para fazer com ele. Aí tem Luiz Araújo e Cebolinha, também não está mal. Ambos voltando de lesão e tal. Michael e Bruno Henrique, também não está mal. Pedro, que está fora de combate, e Plata. Aí então estamos falando que
até a volta do Pedro, é necessário um centroavante. Até porque o Plata joga melhor no lado do campo também, né? Ele não é exatamente o Carlinhos aí, mas aí sim. Aí foge muito, né? Foge muito do resto. Ou seja, se a gente olhar aí, não precisa de nada, basicamente, um centroavante. Um centroavante e um zagueiro, pelo menos se não sair ninguém. Mas convenhamos, tem um elenco para começar tranquilamente uma temporada. Começa fácil. E fazer as coisas com calma, não é desespero. Eu acho que não é desespero. Não é desespero. E precisa de um lateral caso o Wesley saia. Desespero não é, eu acho pouco provável que o Flamengo não comece a temporada com um centroavante novo. Não, eu acho que esse é o caso mais primordial, ter um centroavante. É isso? Mas sim, mas também pro estadual joga o Bruno Henrique, joga o qualquer um. Não, galera, não. Começo dá. Não é assim, não é o desespero do São Paulo para um lateral esquerdo, mas existe uma lacuna clara no elenco, comando do ataque. Mas mesmo sem Pedro, o Felipe Luiz conseguiu fazer um esquema que não tinha centroavante muito fixo. Não, em todos os jogos em casa o Gabigol jogou. Então, mas todos os jogos importantes em casa o Gabigol jogou. Mas muitos jogos fora não jogou. Não, poucos jogos fora ele ficou fora, né? Os jogos da Copa do Brasil, mesmo fora, ele jogou. Ele foi utilizado pra caramba na parte final da... Não, foi, mas... A verdade é que também é uma coisa, um clube que faz 1 bilhão e 300 não pode não ter um centroavante, ponto. Claro. Acho que isso tem que Mas também tem outro negócio, né? A gente precisa de um centroavante, mas na verdade a gente tem um centroavante, aí o cara tá machucado, você não vai contratar o Haaland para cobrir um buraco. Também tem um nível de jogador que vai jogar, concorda? Mas o Flamengo abriu mão desse tipo de jogador no meio termo. Por isso que em determinado momento ficou escasso o elenco. Ele queria só os caras muito top ou de vez em quando pôr uma molecada. E ele, nota 6,5, 7, ele abriu mão um pouco. O ideal seria um centroavante do nível do Luiz Araújo, por exemplo. Como o Luiz Araújo é por elenco. É um cara que, quando for titular, ele vai dar conta. E ele pode ser utilizado em outras situações. Lembrando que o Felipe Luiz foi explícito. Para ele, o ideal seria um centroavante com característica diferente do Pedro, que possa, eventualmente, quando o Pedro voltar a jogar em uma dupla, dar mais possibilidades táticas para ele. Por exemplo, o Lucheiro do Fortaleza, ele não é grife. O cara entregou muitos gols no ano. Esse tipo de jogador, para mim, ajudaria muito. O Alejandro, você acha do Vitória? Aí eu já não... Eu acho que seria... Ele é mais centroavantão como o Pedro, mais fixo, mas acho que seria excelente. Com o artilheiro do campeonato. Encaixava bem? Mas nós estamos contando com a possibilidade do Flamengo não gastar isso de novo em direito econômico. Eu estou indo para o lado de evitar gastar muito com direito econômico, porque aí fica fácil. Mas aí acho que o Boto pode ajudar. Vai lá no Arthur Cabral e fala, aqui, Arthur Cabral, 20 de euros, vem. Aí não. Vou ver como o Pedro fez falta. Olha os números dele na temporada que passou. Foram 43 jogos, 30 gols marcados, 8 assistências, 3.363 minutos em campo e 88 minutos para participar de um gol. Ele ficou da metade da temporada em diante, né? Ele tá fora. E mesmo assim ele fez 30 gols. Ele quase foi o artilheiro do ano. Do ano no futebol, né? O Yuri passou ele só na última rodada. E detalhe, né? Aí que o torcedor quer morrer. O cara se machuca com a camisa amarela, não foi nem com a vermelha e preta, né? Treino. Aí é irritante demais, cara. Mas pra você ver o tipo de jogador que é. O cara, em metade da temporada, ele fez 30 gols. É impressionante, cara. Eu acho que tem uma questão aí que todo mundo que sofre uma lesão grave, não foi uma lesão qualquer, insisto, não foi uma lesão de cruzado qualquer que demora 6 a 8 meses, é tipo 1 ano de recuperação. Ele já tinha feito uma outra cirurgia de ligamento cruzado mais no início da carreira, a ver como ele volta. Não é uma volta instantânea. O professor lembrou outro dia da recuperação do Dudu no Palmeiras. Não é, que é mais velho e tudo mais. Mas não é... Por isso que não dá para... em junho ele volta aos campos. Ele não vai voltar com esse desempenho fazendo 30 gols. Vai demorar. O Flamengo tem que contar com ele para depois ou no Super Mundial, sei lá o quê. E a informação que você tem é que ele vai abdicar a mão das férias e vai ao CT e vai tentar ganhar esse mês
com fisioterapia, com tudo, para tirar o mês da sua recuperação depois. A ver aí como vai ser. O Marcos Antônio fala, Pedro só tem 27 anos, Ronaldo. 27 anos, 2 cirurgias de ligamento cruzado. Eu acho que é o contrário, ele já tem 27 anos, porque ele tem 1 ano a menos que o Gabigol. Todo mundo acha que o Gabigol está aposentado. Vai vendo, Tironi, o Gabigol nunca sofreu uma lesão grave na carreira, cara. Sim. Comparando, né? Se o Gabigol se concentrar na carreira dele, ele tem mais 4 anos de futebol, mas com... Tranquilamente. O cara nunca teve uma lesão grave na vida. O Pedro já teve 2. E olha só, nação, a FIFA liberou a lista de espera dos ingressos para o Super Mundial de Clubes. Então, a pessoa que estiver interessada em participar, em estar presente lá no Mundial de Clubes, ela tem que entrar numa lista de espera para ela poder comprar os ingressos para as partidas que ela vai selecionar. Então, por exemplo, tem a partida do Flamengo, que acontece no dia 16 de junho. É a primeira partida do Flamengo contra o Esperance da Tunísia. O Flamengo estreia numa segunda-feira às 10 horas da noite. Então, para a pessoa poder comprar o ingresso, ela vai precisar entrar numa lista de espera lá no site da FIFA, e aí a FIFA vai mandar um e-mail para ela assim que abrir os ingressos para essa partida, e ela vai lá, compra o ingresso e assim reserva ali a sua oportunidade de estar presente no Mundial de Clubes, né? Na partida, por exemplo, do Flamengo. Se ela quiser comprar, por exemplo, Flamengo e Chelsea, então ela vai estar ali na lista de espera. Quando abrir os ingressos, aí vai acontecer de ela receber o e-mail da FIFA para ela poder adquirir, então, o ingresso. É dessa forma que a FIFA está fazendo para o Super Mundial de Clubes, né? A gente vai ficar de olho para ver quando que a FIFA vai abrir para todas as pessoas, né? Mas nesse momento, se você quer adquirir o ingresso para estar presente lá no Super Mundial da FIFA, assistindo as partidas do Flamengo, você tem que entrar no site da FIFA e entrar numa lista de espera. Agora vamos ver quanto que a FIFA vai vender esse ingresso. A primeira partida é contra o Esperance da Tunísia, né? Vamos ver quanto que a FIFA vai vender esses ingressos aí para a partida do Flamengo, né? Vamos ficar de olho que a gente vai trazendo todas as informações para vocês. E aí, nação, será que esse Mundial de Clubes, será que dá pro Mengão? A gente viu aí as notícias, né, referente às negociações do Flamengo. O Mengão que tem um novo presidente agora, que é o BAP. Vamos torcer, a gente torce demais para que dê tudo certo no comando do BAP, que o BAP possa fazer um excelente trabalho, independente se era a chapa do Landim, se é a chapa do BAP. A gente tem que torcer, pessoal. Nós torcemos pro Flamengo. Agora eu vou torcer contra o Flamengo porque o BAP entrou? Não. A gente tem que apoiar. Nós torcemos para o Flamengo, não é para o presidente do Flamengo, para o Flamengo. Então vamos torcer pro Flamengo, que eles possam fazer um excelente trabalho, né, dentro do Flamengo, e que venham os novos reforços. A gente viu aí o Pedro, a expectativa é que ele volte no meio do ano para disputar o Mundial, mas a gente sabe, ele vai voltar, mas tem que até pegar o ritmo de jogo, tem aquela expectativa dele começar a evolução. Então, vamos ver, mas a gente viu aí que ele sacrificou, podemos dizer assim, as suas férias para poder treinar, estar ali no CT, fazendo a fisioterapia para poder se recuperar e estar 100% no Mundial de Clubes. Será que dá tempo? Por isso é importante o Flamengo estar no mercado e buscar, meus amigos, reforços para ficar preparado para essa situação. Nação, muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo. Ó, não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você, faça parte aqui do canal. Todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Grande abraço, um ótimo dia para todos vocês, uma ótima sexta-feira e a gente se vê no próximo vídeo.